Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando mais uma vez com o ministro do Evangelho, o pastor Sérgio Alves, que está conosco para nos ajudar a compreender a palavra de Deus que está na Bíblia, para elucidar tantas dúvidas e também para nos mostrar como Deus pode guiar, sim, as nossas vidas e transformá-la, nos trazer a paz, nos trazer a prosperidade. Não é, pastor Sérgio? Tudo bem? Boa noite a todos. É uma alegria estar de volta aqui no Viver Bem em Cristo e vamos falar daquilo que realmente abre o nosso entendimento para a realidade de todas as coisas, que é ver os preceitos de Deus a respeito de como devemos viver essa vida terrena e de como devemos equacionar nossas dificuldades. Se a gente deseja sucesso nesse momento na Terra, nós precisamos abrir a nossa mente para receber essa novidade que é a verdade de Deus. Pois é, algo que deveria ser inerente, não é? Para nós é uma novidade realmente que Deus tem que trazer. E hoje eu quero convidar você que nos assiste a abrir sua Bíblia para nos acompanhar em algumas passagens que eu gostaria de perguntar, não é? O que significam aqui para o pastor Sérgio. Então, né, se você não tem Bíblia, né, eu vou fazer uma leitura aqui rapidinha e você nos acompanhe. A primeira está no livro 1 João, no capítulo 5, dos versículos 5 ao 8, que dizem: Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Parece difícil, não é, pastor? Ele parece que repete, enfatiza as mesmas coisas e a gente não consegue assim entender muito bem o porquê, né, fala nesses termos e o que eles significam. Então explica para nós aí. Não, na verdade não é muito complicado de entender, né? Veja bem, Deus está querendo mostrar para nós que Ele tem um reino estabelecido, perfeito, que é a esfera espiritual. Isso é o terceiro céu. Lá é o reino, é o trono de Deus. E lá tudo é perfeito e justo, tudo é santo, tudo é puro. Isso está de maneira imutável, né? Nunca mais vai haver sombra nem variação de qualquer dúvida das coisas que são perfeitas lá. Agora, tudo isso que está escrito aí é porque Deus está mostrando que Ele também está edificando um reino para Ele na terra, que é outra dimensão, é uma dimensão natural. E o plano de Deus era ter este reino nos céus, que Ele já tem, e também ter um na terra. Só que na terra, lá Ele administra o terceiro céu com os anjos, com seus mensageiros. E aqui Ele escolheu os homens para fazer esse trabalho. A única diferença que tem vai ser isso. Então, isso está a caminho, está em execução. Cristo é o que está encabeçando essa obra e vai consumá-la agora, logo na sétima dispensação, que é a próxima. O Senhor vai concluir essa obra. Então, o que está dizendo aqui? Que Jesus Cristo não somente veio em água, mas também como água e com sangue. Quando você lê sangue no Novo Testamento, Deus está se referindo à remissão dos pecadores. Sangue significa que alguém foi julgado, alguém morreu. Não é literal, porque as pessoas pensam, nossa, sangue, né? Que coisa terrível. Na verdade, esse sangue de Jesus é o que vai mover a mão de Deus
para redimir os pecadores, para torná-los espirituais, para torná-los eternos, imortais e viver para sempre na dimensão da glória de Deus. Então, se não houvesse o sangue, não teria salvação de pecadores. Então, só como Jesus morreu no Calvário, quando derramou seu sangue, aquilo ali satisfez a justiça divina, então ele pode agora graciosamente dar salvação para quem ele quer. Porque está tudo dentro dos parâmetros legais e jurídicos espirituais de Deus. Está tranquilo. Água. Jesus não é só sangue, ele também tem uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 19, que quando ele estava na cruz, quando ele estava próximo à morte, ou depois da morte, se não me engano, alguém chegou e cravou uma lança no lado dele. Ele estava realmente morto. E ali saiu água, que é aquele líquido linfático que tem no corpo, eu creio. Então ali saiu sangue e saiu água junto. E essa água, o que significa? A verdade. É a verdade que lava o pecado, que transforma o homem, que purifica o homem. E a verdade que a pessoa vai lendo e vai se purificando. Porque essa palavra é água, né? Como também é sangue, as duas coisas. Então estão contidas aqui o sangue e a água, que é aquilo que vai proporcionar Deus cumprir o seu propósito eterno na terra, de já começar a estabelecer um reino através do sangue, primeiro, que é para o perdão dos pecados, e através da água, que é para a restauração da alma, mudar o caráter do homem. A palavra, a verdade, muda o caráter do homem. E quando aqui a gente vê que o Pai, a palavra e o Espírito lá no céu, os três são um, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a palavra é o Filho. O Verbo se fez carne, né? Então, aqui há uma repetição de palavras. Agora, na terra, quem dá um testemunho de que tudo isso é uma verdade e é eficaz para transformar o homem e estabelecer um reino? O Espírito Santo, que está aqui dentro de nós. Ele é que dá testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mesmo. Então aqui dá testemunho da água e do sangue também. Porque eles são um só. Então o que está dentro do homem é os três. Mas na verdade a gente chama de Espírito Santo. Mas quem está dentro do homem é o Deus triuno. É o Espírito dele. Então, sem água, sem sangue primeiramente, sem água, não tem igreja, não tem reino, não tem nada na terra. Então, porque de um lado nós temos pessoas caídas e pecadoras. De um lado temos um Deus justo. Deus tem que fazer a execução e a construção dessa obra. A primeira coisa que tem que fazer é purificar o homem. Porque o homem para conter, ele foi criado para esse plano do reino na terra. Ele só foi criado para isso. Então, limpando esse homem, Deus pode morar dentro do homem, restaurar a alma do homem, o caráter do homem, e através do homem, em comunhão com ele, reinar na terra. Fazer todas as coisas que ele deseja. Agora, para que isso aconteça, precisa haver uma obra grandiosa de transformação da personalidade, do caráter desse homem, para que ele não venha resistir ao Espírito Santo e sua obra, que é o comandante nosso, né? Como é que ele mora aqui dentro, o Deus Todo-Poderoso, e eu estou mandando na minha vida? Não tem sentido isso. Estou dirigindo meus passos. Então Deus precisa fazer uma readequação mental, sentimental, volitiva no homem, para que ele fique em comunhão com os propósitos e os pensamentos e os planos de Deus. Porque é isso que vai acontecer. Deus trabalha na nossa vida para nos convencer de que a nossa vitória está em ser servo de Jesus. Bem, são bastante coisas aí, não é, para a gente compreender e perguntar. É bem profundo isso, mas a gente continua aqui, não é, conversando sobre isso logo depois dos nossos comerciais. Estamos de volta e continuamos a conversar aqui com o pastor Sérgio Alves por coisas que são tão profundas, mas que nós podemos começar a compreender de uma forma
mais simples, não é, o significado daquilo que nós vimos aí na passagem bíblica que lemos em 1 João. E o pastor falou em o Pai, o Filho e o Espírito Santo serem um só. E a gente, assim, quando não tem entendimento, pensa em figuras humanas, né? O Espírito Santo, ok, é um espírito, mas o Pai e o Filho são dois homens diferentes, não é? Assim que a gente imagina. Mas quando se tenta compreender melhor, uma vez o Senhor nos disse que seria como o Sol, né? O Sol, Deus seria a bola de fogo, o calor seria o Espírito Santo e a luz seria o Filho, né? E aí fica fácil de compreender isso, não é? Aí fica bem tranquilo para a gente entender que Deus se distribui em três, né, operacionalmente. São características intrínsecas de uma natureza sobrenatural, que é três ao mesmo tempo. Então, tridimensional. Mais do que isso, é lógico, mas a gente pode imaginar talvez algo dessa forma. Agora precisa ter a Terra para comprovar isso. Entende? É por isso que está escrito aqui que dá um testemunho na terra, né? Porque o Espírito Santo é que faz a gente sentir o calor, a luz, que tudo vem de Deus e a paternidade dele, que ele está no firmamento lá, gerando a saúde, a manutenção de todas as coisas. Senão tudo vira trevas se o sol sai, né? Então Deus também não pode sair do cenário nunca, porque senão todo mundo é dissipado, destruído. Fica em trevas, não é? E aí fica fácil de saber quando Jesus disse que ele veio do Pai e quem o conhece, conhece o Pai, não é? Porque assim como a bola de sol, né? Eles são um. Tem uma coisa que ficou meio sequelada aqui, é interessante falar, é que quando Jesus não veio, não tinha vindo, ele era o Verbo. O que é o verbo? O verbo é só uma verdade. São princípios, são padrões determinados por Deus. Então, ele era o verbo. Mas em João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne. Então, esse verbo se fazendo carne, ele passa por um processamento divino que ele tem que morrer para a remissão dos pecadores. Depois ele tem que ressurgir dos mortos para comprovar a destruição e a condenação eterna das trevas. E depois... carne, dessa matéria física, não é? Que nesse padrão que hoje a gente é. Que quando Jesus foi crucificado na cruz, foi tudo que é satânico. Tudo. Tanto o sistema dele quanto os seres malévolos que compõem o exército dele. Tudo foi destruído. Então, agora... o que Deus está fazendo? Está fazendo com que o veredito dessa verdade do Calvário esteja se processando na vida da humanidade, de geração em geração. Mas tudo já está pronto, na verdade. Então, quando Jesus ressurgiu dos mortos, ele veio para a terra de novo. Ele ficou 40 dias, se não me engano, 50 dias ali, andando, falando com pessoas, ensinando pessoas, comendo com pessoas. E é engraçado que ele passava as paredes, a única diferença dos outros. É outra matéria, não é? Ele estava em ressurreição naquele momento. Que isso aí a mente humana não, nem a ciência consegue provar isso, né? Então... mas não é difícil. Einstein já tinha essa ideia aí. Então, quando Jesus ascendeu os céus na vista de todos, como diz ali em Atos 1, né? Ascendeu, foi levado aos céus, né? O que aconteceu? Ele foi para o trono, à direita de Deus Pai. Agora, ele não é só o verbo, ele também é um homem. Ele também é o primogênito de uma geração espiritual terrena. Entendeu? Isso vai voltar como homem, mas nessa matéria mais elevada, digamos assim. Exatamente, em corpo e em glória. Indestrutível. Indestrutível. Limpo, purificado. Pode comer, não comer, pode beber, não beber, dá na mesma coisa. Entende? Agora vai entender isso. É difícil, né?
Bem, e aí, para complicar um pouquinho mais, né, eu continuaria aqui em Hebreus 12, do 1 ao 3. Aqui fala que devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. E diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, como o senhor falou. Isso. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Quer dizer, a gente não pode, né, qualquer coisinha aí já se entregar, tem que perseverar. Exato. Veja bem, quando eu creio que tudo isso que foi descrito é verdade, por que eu não vou ter esperança? A esperança me dá coragem, me dá força para lutar até o fim com paciência e esperar a consumação da promessa, né? Então, isso é fé. Então, tem dias que você está afim de abrir um buraco e se enterrar, né? Fugir, mas fugir para onde? As coisas continuam igual dentro da gente, não é? Ou armar uma barraca lá no meio da floresta e nunca mais aparecer no meio urbano, né? Mas nós temos que entender que todos nós passaremos por essas provações, mas não devemos esquecer das promessas de Deus, que nos mantém com fé e caminhando cada dia nossa porção, porque chegaremos à plena vitória, entende? É infalível a vitória, é isso que eu quero dizer. Amém. É a nossa esperança, não é? É infalível a nossa vitória, porque Jesus está à destra do Pai como nosso advogado. Só por isso. Ele intercede por nós, nos defende. Para o nosso caminho para a glória. Todos aqueles que creem, não é? O seu nome. Exatamente. Bem, e ainda temos aqui no finalzinho, né, a passagem de Atos 1:8, que o senhor já citou também, né? Mas enfatizando então de uma outra forma, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Isso aqui não quer dizer, será lá em Jerusalém, aconteceu aquilo, é história, Judéia, Samaria, lugares que nem existem mais, não é? E que isso aqui é um livro que conta uma história passada, mas isso tem o seu significado, não é? Não, isso aí, o que ele está querendo dizer, o Senhor aí, né, que ele daria a capacitação para nós fazermos uma obra. Porque eu só consigo ser testemunha de uma pessoa e dos seus atos e dos seus fatos objetivos se eu tenho uma revelação testificada internamente, né? Além de ter um fato que comprova que existiu a vida de Cristo sem pecado, o nascimento sobrenatural, a cruz e a ressurreição e a ascensão. Então, eu creio muito nisso e não duvido de nada. Porque aqui dentro algo me diz que isso é a pura verdade. Por quê? Porque tudo que ele disse, esse homem, acontece quando eu pratico. Então, eu não tenho por que duvidar das demais coisas. Por que ele vai fazer uma verdade de um lado e uma mentira no outro? Quem mente é Satanás, não é Jesus, né? Quem é o pai da mentira? É o inimigo. O Jesus só fala a verdade e só revelou a verdade para todos. Então, em cada geração, onde é que é os confins? Na época da igreja primitiva, os confins era Espanha, Roma. Mas hoje é a Terra do Fogo. Porque a população mundial está aumentando cada vez mais e Deus está mandando a sua salvação para todos os cantos da terra e todos vão receber a revelação do Evangelho, se quiserem, né, acessar.
O senhor falou agora Roma, né? Ainda continua sendo o centro, digamos, da Igreja Católica, que foi a que veio depois da Igreja Primitiva, né? Porque eu creio que depois veio a protestante, né? Através de Lutero. Estou certa aí nessa sequência da história? É que Lutero já veio em 1500, né? Mas a Igreja Católica, a romana, assumiu a identidade da Igreja cristã quando no ano 320, 318 por ali, quando um golpe, decreto natural, uma legislação romana estatizou a Igreja, e aí então o Espírito Santo sai fora. E aí veio aquele período, né, de trevas aí, porque foi proibido ler esse livro. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui com o livro aberto novamente. E quando a gente fala essas coisas, está falando de uma realidade de fatos, né? Constantino era um imperador romano que estava convertido ao cristianismo, mas é uma conversão meio estranha, porque tinha muitos interesses políticos na frente da fé, né? A gente sabe que a história está ali para todos lerem, a verdade do que ocorreu, porque os fatos que ocorreram comprovam isso que eu estou falando. Quem estudar os livros de Joséfo, ali, do historiador judeu ali, que fala com... E até outros documentos que têm hoje escrito comprovam isso. Então, essa instituição que absolutizou a representatividade de Deus na Terra não era algo que Deus quis, entende? Não foi Deus que fez, não é? Foi coisa de homens. Bem, pessoal, nosso programa hoje já está encerrando aqui. Queremos agradecer ao pastor Sérgio Alves mais uma vez e semana que vem estaremos de volta aí, não é, pastor? Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Verbo.